Olá, meus amigos. O evangelho de hoje é Marcos 12, 38 a 44. Primeira parte desse evangelho, Jesus nos faz compreender o quanto a vaidade, a ostentação e a cobiça destrói o coração humano. Ele vai, então, nos dar exemplos de como isso se manifesta no seu tempo. Mas se nós tomarmos os exemplos de Jesus e tentarmos encontrar nos dias de hoje, onde a cobiça, a vaidade e a ostentação estão presentes, a gente vai ver que esses não são sentimentos que estão muito longe de nós, especialmente porque vivemos num mundo onde os meios de comunicação têm um poder de influência muito grande. E, além do mais, o nosso coração, o coração humano, já tem essa tendência natural a querer disputar com o seu irmão um lugar. É sempre assim, nós sabemos o quanto nós estamos sempre querendo nos sobrepor ao outro. Então, ao querer sobrepor-se ao outro, exageramos as nossas qualidades, humilhamos os demais, diminuímos o valor de quem está ao nosso lado, porque queremos que a nossa autoestima não seja diminuída, quem sabe, porque tem alguém melhor, que pode fazer melhor do que eu. Portanto, aquele sentimento de colaboração, de solidariedade, de humildade, que faz cada um reconhecer o seu lugar e assim contribuirmos para que o melhor aconteça para todos, muitas vezes é substituído por esse desejo de, pela vaidade, mostrar-se melhor. Pela cobiça, possuir não somente dinheiro, possuir a estima do outro, possuir fama, possuir prestígio, possuir um status social que me dê respeito, que eu possa ser reconhecido até mesmo pela minha aparência. E aí a ostentação acaba também tomando o seu lugar no nosso mundo. Aliás, a ostentação parece ser o nome que caiu de uma banalidade em que ostentar parece até um valor. Portanto, quando a gente pensa naquilo que pode trazer ao coração humano o desenvolvimento desses vícios, a gente só pode encontrar nisso a morte. Por quê? Porque ele traz a cadeia, a prisão. Eu fico aprisionado no meu desejo de buscar a minha autoestima, eu fico escravo da minha cobiça. Então Jesus nos adverte de tudo isso, nos dando o contra-exemplo. Uma viúva que chega no templo e coloca 2 moedas. As 2 moedas e o templo têm a ver com o fato de que naquela época existia uma grande urna que ficava na entrada do templo. E todos aqueles que passavam ali colocavam moedas. Afinal, naquela época não existia dinheiro de papel, né? Então, quanto mais moedas eu jogava, maior era o barulho que fazia. Portanto, eu ostentava a minha riqueza, eu fazia com que a minha vaidade ficasse então lisonjeada diante daquilo que eu era capaz de fazer. Ao colocar muitas moedas, eu anunciava, portanto, a riqueza e a minha vontade de demonstrar que eu sou uma pessoa generosa. 2 moedas não fazem nenhum barulho. 2 moedas passam imperceptível. E Jesus, daquelas 2 moedas, deduziu: aquela viúva deu tudo o que tinha. Com isso, Jesus nos mostrou o quanto o oposto daqueles sentimentos de vaidade, ostentação e cobiça estavam ali representados. Primeira coisa, podíamos ver a humildade daquela mulher, que poderia ter dito que são 2 moedas. Melhor não passar esse vexame, essa vergonha de colocar apenas 2 moedas no templo. Humildemente, colocou as suas 2 moedas. Não valia quase nada, mas ela fez a sua parte. Humildemente, não esperou que o julgamento do outro a impedisse de exercer esse seu gesto de sacrifício. E aí é onde Jesus vê o seu desprendimento. O contrário da cobiça, o desprendimento daquela mulher. O contrário da vaidade, a sua humildade em colocar apenas as 2 moedas. O contrário da sua ostentação em fazer com que o barulho das moedas pudesse chamar a atenção, estava ali o seu culto verdadeiro a Deus. De modo que ela não temeu colocar tudo o que tinha, mas na confiança desprendeu-se até mesmo do último centavo, para que o seu culto a Deus não fosse fruto de um desejo de mostrar-se aos demais. O seu culto a Deus, a sua vontade de oferecer-se ao Senhor, não fosse fruto, quem sabe, de uma vaidade, para que assim pudesse ser visto pelos demais como uma pessoa generosa, uma pessoa de bem, uma pessoa religiosa. Então Jesus nos convida a purificar a nossa ação, o nosso ser cristão, purificar-nos como pessoas, desprendermos daquilo que nos escraviza. E quem sabe as 2 moedas da viúva nos recordem o valor da oferta de si que cada um de nós pode dar ao servir ao Senhor, ao servir aos irmãos, ao buscar na religião não apenas um refúgio, mas também
aquilo que pode moldar o nosso coração e nos conduzir à verdadeira felicidade. Que as duas moedas da viúva sejam para nós também as nossas duas moedas, de um maior desprendimento de si, uma generosidade verdadeira, autêntica, um sacrifício de si que mostra que o meu ser, a minha vida religiosa, a minha busca de fé é fruto dessa minha vontade, de pela capacidade de aproximar-me de Deus, desprender-me daquilo que por acaso me liga a este mundo. Esse meu desejo de ostentar, esse desejo de vaidade, de ser um pouco melhor do que os demais, mas pelo contrário, perceber que a minha alegria, a minha satisfação, o meu ser é dado por Deus, não por aquilo que possa fazer. Que o maior reconhecimento que eu posso ter daquilo que eu sou é o que Deus mesmo pode fazer por mim. E que eu posso, de fato, aos poucos me dar conta do quanto nessa sociedade em que eu vivo, muitas vezes empurrado por um meio de comunicação que me faz querer possuir, eu posso, de fato, ser muito mais feliz por aquilo que eu ofereço ao próximo do que por aquilo que eu recebo. E é tão bom descobrir que vaidade, cobiça, ostentação me afasta de mim mesmo, não me faz ser autenticamente aquilo que eu sou, filho de Deus, reconhecido por Ele como uma pessoa amada. E que assim mesmo, por causa disso, é que posso exercer o amor ao próximo. Somente reconhecendo que eu sou amado por aquilo que eu sou, por aquilo que Deus me fez ser, não por aquilo que eu posso fazer ou ser reconhecido pelos demais. Que essa purificação da nossa fé nos ajude a viver a nossa religião com maior alegria. Que Deus nos abençoe. Boa semana.